Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, Brasil. Graça e paz, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, possa estar alcançando o coração de cada internauta que estará conosco durante alguns minutos, ouvindo, interagindo e compartilhando essa poderosa revelação, essa palavra revelada. Quem for chegando por aí vai compartilhando, vai convidando, vai chamando. Estamos começando esta live poderosa. Amém? Quem está chegando por aí já vai compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook também, convidando pessoas, porque será uma revelação poderosa da palavra, liberada para o coração, para a vida espiritual, ministerial, familiar e econômica de cada internauta, de cada brasileiro que se fizer canal dessa mensagem. Amém? Então vamos, quem está por aí vai dando um oi aí. Nós vamos estar trazendo aí uma revelação forte do céu. Tema aí que já está exposto é forte. Você vai preparar aí já a sua palavra em Joel capítulo 2, viu? Porque nós vamos falar hoje uma palavra contundente e ao mesmo tempo de confronto. Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala sobre duas chuvas, chuva serodia e chuva temporã. Então, para você se ligando aí, e essas chuvas têm a ver com prosperidade espiritual e econômica, e elas estão profetizadas para o povo que se chama pelo nome do Senhor. Está profetizada para o Brasil, para você e para a sua casa também. Mas precisamos saber como tomar posse. Amém? Então essas duas chuvas trarão riqueza, prosperidade, crescimento, frutificação para o Brasil, mas depende de alguma coisa que nós colocamos aí. Essas chuvas só alcançarão o Brasil quando os ministros do Evangelho, os sacerdotes, os que têm a palavra da cura, do milagre, se posicionarem. Então é por aí que nós vamos entrar. Então vai chamando aí que nós vamos liberar essa palavra agora. Aleluia. Enquanto você se prepara aí, a gente vai convidando você a abrir a sua Bíblia aí. Amém? Agora às 18 horas, muita gente aí que é católico está orando a oração da Ave Maria, mas você vai orar comigo aqui a oração forte, a oração do Pai Nosso, mas é a oração dentro do escopo que Jesus apresentou. Amém? Vai compartilhando aí, chamando os amigos no WhatsApp, compartilha o link aí, vamos lá, Ministério Semeadores. Nós vamos entrar com a palavra forte em Joel 2. Ok? Já está. Jonilson Rodrigues, Deus abençoe. Compartilhando. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, semeadores, povo evangélico, povo que não congrega, que não é de nenhuma denominação, mas que tem temor do Senhor. Você que já estiver por aí, vai sendo tocado aí também. Vamos lá, vamos convidando as pessoas, que essa palavra vai ser forte. Vai chamando aí. Vamos chamando. Aleluia. Nós ainda estamos ainda na comemoração da semana, né? Atrás aqui vocês percebem que o nosso cenário é o cenário aqui da nossa igreja para a Páscoa, a grande cruz com o manto ensanguentado aí, Jesus ressuscitou. Amém?
Mas eu quero começar a palavra aí tendo mais gente. Vai chamando o povo aí. Precisamos convidar. É um horário novo que a gente está estreando hoje aqui, mas entendi. Vai chamando. Aleluia. Eu tô aqui, viu? Quando você chama o povo aí, tô aqui pra gente cantar um louvor, fazer um louvor aqui, tô rouco. Continua o relógio de oração, nós estamos concluímos 4 semanas, na verdade nós estamos em uma campanha, pelo menos eu estou, tem alguns irmãos que me acompanharam aí, já 7 semanas estamos fazendo que a gente não para de orar. Ficamos 3 semanas no monte, estamos na 4ª semana aqui na igreja. Eu todos os dias estou aqui na igreja orando, todos os dias. Ok? Orando por quem? Orando pelo Brasil, orando pela vida do povo de Deus, orando pelas autoridades, orando por um tempo novo, um tempo de avivamento. Então, 18 horas, eu sei que não é um horário comum a muita gente, mas 18 horas, quem é católico, está todo mundo rezando aí. Então, você que é evangélico, está em casa, na quarentena, vamos aí, convide os seus amigos aí, aproveite, convide aí mande o link, compartilhe que a gente vai entrar numa palavra forte. Eu preciso de mais gente aí, para a gente compartilhar essa palavra. Amém? Quando você chegar aí, dá uma louca, os que eu puderem corresponder, eu interajo. Apesar de que a gente vai estar aqui orando por muitas causas. Hoje é dia de clamor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Quero trazer um louvor antigo aí, com a Juliana Santos. Deus abençoe. Vamos lá. Vai convidando aí o povo que a gente vai começar a palavra daqui a pouco. Estou dando um tempo aqui, nós vamos adorar alguns minutos enquanto chega o povo aí, para a gente participar com a palavra forte hoje. João Batista está por ali. Hoje a palavra está nesse tema aí, de Joel capítulo 2. Oh, aleluia. Aleluia. Quero fazer um poporri de alguns louvores antigos assim, ó. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Aleluia. Oséias e Paulo, antigo aí. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado
tesouro. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Nós estamos adorando enquanto você convida os nossos amigos, os seus amigos e irmãos. E hoje tem palavra forte. Aleluia. Estamos trazendo aqui louvores que tocaram gerações. Aleluia. Oh, aleluia. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o imenso lar, tal qual aventureiro que vaga do mar aquém. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso eu sou do porto além. Aleluia. Se algum dia feroz temporal me cercar, aleluia, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual aventureiro, que vaga do mar aquém. Aleluia. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso eu sou do porto. Aleluia, pastor Sandi está por ali, Sandi segundo, Tio Rodrigues, Deus abençoe. Vamos compartilhando aí, que vai ter palavra forte. Vamos adorar os louvores antigos. Aleluia. Louvores que tocam a alma. Conforme a tua infinita graça, ó Pai
as minhas transgressões. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia! Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Aleluia! Agora, para quem conhece aqui, para terminar essa parte de adoração, está ali a pastora Ana Paula, está ali Adilson Silva, Deus abençoe. Vamos compartilhando, gente. Chega mais gente para cá, porque nós vamos trazer uma palavra forte. Palavra de confronto. Convide aí o maior número de amigos a compartilharem também. Amém? Oh, aleluia. Por toda a minha vida, aleluia, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei, aleluia. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. E me tira dessa cova, e me tira dessa cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, foi Elias que declarou. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou, É tempo de descansar na voz do Senhor. Tu das ordens às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites, Eu me sinto tão seguro, em teu colo, Altíssimo, em teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé, diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo
Senhor, exaltemos o seu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração aí e seja refeito no nome do Senhor. Mama Lúcia, Deus abençoe. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, torna tudo novo, Pai, para mim. Do meu ser, Pastor Oswaldo Ramos, prazer ter você conosco aí. Vamos adorar, toma os pedaços, toma os pedaços do meu ser, aleluia. Oh, oh, oh. Torna tudo novo, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços, do meu ser. Oh, aleluia. Quero te seguir por este caminho, e dá meu coração, para o teu louvor, para o teu louvor. E quando os dias maus vierem despedaçar meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser, vai, oh, oh, oh. Toma os pedaços. Você pode estar os pedaços, mas o Senhor refaz. Aleluia, aleluia. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser. Aplauda ao Senhor, se é verdade. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jonas Pereira, Deus te abençoe, amado de Deus. É uma honra ter conosco o pastor Oswaldo Ramos. O pastor Oswaldo Ramos é o pai na fé da pastora Ana Paula. Estamos com saudades, vamos estar em breve aí. Fiquei sabendo que você está em Itacaré, terra boa, Ramos.
E aí nós vamos aí em Itacaré. Inclusive já tivemos em Itacaré, lugar da comida boa, viu? Mas a comida da irmã Noemi é melhor do que a dos restaurantes, da pastora Noemi. Ô glória! Hoje nós vamos estar interagindo. Você pode colocar aí também a sua participação. Mas o Espírito Santo me conduziu nesta tarde, esse final de tarde, início de noite, a trazer uma palavra, uma reflexão muito forte. Eu tenho ultimamente me sentido constrangido, até eu disse para o Senhor, constrangido em ter que ser um canal, muitas vezes, de confronto para sacerdotes, que eu também sou sacerdote, me sinto incapaz de ser palmatória, porque eu não sou palmatória. E o Senhor ultimamente tem nos dado como profeta essa responsabilidade de despertar, de saculejar alguns daqueles que Ele tem chamado para se posicionarem melhor como ministros responsáveis pelo rebanho que Ele deu, que o Pai conferiu. E a palavra de hoje ela é uma palavra que ela vai nos confrontar muito mais em relação aos resultados que nós esperamos na nossa nação, na nossa comunidade, na nossa família e especialmente na nossa igreja, no nosso ministério. Então você vai abrir a sua Bíblia aí em Joel capítulo 2 e já compartilhando com mais pessoas. É importante compartilhar e chamar as pessoas a participarem, porque nós vamos orar no final uma oração forte de concordância. Eu estou com alguns ministros do Evangelho aqui no canal e eu quero dizer o seguinte: o que a Bíblia diz tem que valer. Se você não acreditar na palavra como está escrito, vai ficar difícil de nós nos apropriarmos daquilo que também nela está como promessas para o nosso elevo, para o nosso sucesso espiritual e ministerial e material também. Então é preciso a gente acreditar. Está dito na sua palavra, na palavra que Jesus liberou: o que dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, estará concordado no céu. É necessário entendermos que quando concordamos na terra, porque já está concordado nos céus. O que a gente precisa é ter o start do Espírito para discernir o tempo e o momento para o qual vai ser liberada na concordância. E hoje nós temos uma palavra em concordância. O Brasil, a Bahia, a sua cidade, o seu bairro, a sua comunidade, a sua família e o seu ministério, a sua igreja serão outros a partir do posicionamento dos que são chamados para serem boca de Deus nessa geração. Aleluia! Se você acredita, já comece a declarar aí aonde você está, que o Senhor está movendo você para uma fé estratosférica, não uma fé no nível baixo, lá em cima, acima de todas as camadas, lá em cima. E essa fé vai trazer resultados para você. Oh, glória a Deus! Joel capítulo 2, vamos ler aí. Já preparando a Bíblia aí, porque o negócio é forte, amém? Glória a Deus. Vamos lá, palavra. Nós vamos ler uma palavra que nós vamos ler duas partes, né? Duas sequências aqui nessa ministração. A primeira, ela é o confronto para um posicionamento, a primeira parte. A segunda parte é a resposta de Deus em relação ao posicionamento. Então, por isso, a palavra que nós colocamos aí como tema aí da live é que as chuvas de Deus, as chuvas de prosperidade, que são duas chuvas que estão preditas, né? Serodia e temporã. Eu vou também contextualizar o que tem a ver com o tempo profético, mas nós vamos entrar, eu quero a aplicação pessoal dessa palavra e não me ater ao sentido escatológico. Eu estou falando muito sobre escatologia ultimamente, mas hoje eu não vou falar sobre escatologia. Eu quero falar sobre a aplicação doutrinária pessoal. Você tomar a palavra como uma aplicação pessoal. E essa chuva, serodia e temporã, elas são a resposta de Deus para um posicionamento que o seu povo tomou a partir dos ministros do altar. E ela é responsável por trazer a prosperidade espiritual e econômica e material. Vou me até apenas a duas áreas em que a prosperidade alcançará. Eu não vou me adentrar muitas outras áreas da prosperidade, porque nós precisamos entender
que prosperidade dentro de um contexto judaico, e mesmo judaico-cristão, antigo, da igreja primitiva, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade, em primeiro lugar, é você ter plenitude de bênção espiritual, estar bem aliançado, aliado com Deus, alinhado, é ser abençoado espiritualmente, ministerialmente, é você ter saúde, paz, segurança, e no final é para você ter dinheiro, amém? Então nós vamos falar só das duas áreas da prosperidade: prosperidade espiritual e ministerial, que é um conjunto espiritual e ministerial, e prosperidade econômica, financeira. E essa bênção só é possível para o nosso Brasil tomar posse dela plenamente, para a igreja prosperar e para a nação prosperar, a partir do posicionamento de um grupo de pessoas que não são os políticos, que não são as autoridades, os magistrados do poder judiciário, nem de lá de cima do Supremo até o juiz de primeira instância. Não são eles os responsáveis não são os do poder legislativo, desde o senador da república até o vereador da menor cidade do Brasil. Não são os responsáveis os poder executivo, o presidente da república até o menor prefeito da menor cidade do Brasil. Não são os do Ministério Público estadual ou federal, não são os grandes empresários, empreendedores, não são eles os responsáveis, não. Tem um grupo de pessoas que está apontado aqui na palavra, e se esse grupo, o posicionamento que a palavra ali autoriza, haverá uma prosperidade incomparável, haverá um deleite do céu para nós. Então vamos para a palavra. Está aí conosco aí Fredson, Deus abençoe, bênção. Vamos participar. Tarsa Neves, vamos juntos. Então a primeira parte que nós vamos estar lendo, Joel capítulo 2, versículo 12 a seguir. Vamos ler a primeira parte em Joel capítulo 2, versículos 12 até o versículo número 19, ok? Até o versículo 17, depois a gente lê outra parte. Versículo 12 até o 17, a primeira parte, nós vamos ler. Está escrito assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns e choro e pranto. Jejum, choro e pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, é grande em beneficência, e se arrepende do mal. Pode ser que ele volte atrás, ou seja, ele volte atrás da maldição predita, né? E se arrependa do mal que ele deliberou, da pandemia mundial. Pode ser que ele volte atrás, ok? Pode ser que volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Deixe condição até para que haja uma oferta e dízimo, ok? Tocai a buzina em Sião, santifiquem um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai o povo e a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem, olha aqui, os responsáveis, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, quem tem a responsabilidade, a palavra, para dizer isso, os sacerdotes, ministros do altar, digam eles, digam o quê? Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações escarneçam dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ok? Essa é a primeira parte.
Então, nessa primeira parte, eu gostaria de chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã internauta, de você, amigo ainda do Evangelho, que também tem a oportunidade de aguçar sua fé, a entender que Deus, ele disse que maldições estão preditas a acometer a humanidade, sim, porque é uma consequência do pecado de Adão. Os males viriam, e isso é mistério que aconteça. E os sinais dos fins dos tempos apontam que males como estes que têm nos acometido deverão acontecer acentuadamente. Isso é notório. E se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos tristes, porque saberíamos que a palavra de Deus em relação à volta de Jesus estaria ainda por acontecer para mais longe. A volta de Jesus estaria mais distante. Mas como está acontecendo, a gente sabe que está muito mais perto. E a gente fica muito feliz em saber que somos a geração contemporânea desses acontecimentos, pelo fato de também sabermos que podemos ser arrebatados sem passar pela morte. A Bíblia nos fala de alguns tratados que o Senhor teve com o seu povo. Tratados são alianças, acordos, momentos em que Deus tratou com o seu povo a depender da necessidade que ele tinha de tratar com o seu povo. Ele levantava um profeta para trazer um despertamento, uma cobrança, e às vezes anunciar um juízo. Nos dias de Joel, o povo de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, para vocês entenderem, nós somos o Israel de Deus hoje, o Israel espiritual. Quem nós somos? A igreja do Senhor, que é composta de judeus e gentios. Mas naquele tempo Deus só tratava com Israel como nação, porque a evangelização do mundo, ela era centrípeta. Quem quisesse ser salvo tinha que se voltar para Israel, conhecer a lei, se fazer um judaísta, um prosélito, obedecer a lei de Moisés e se referenciar em Israel como o povo escolhido. Então, nos dias em que o Senhor estava tratando com o seu povo, dividido já o reino, com o reino do norte tendo o nome de Israel e o reino do sul tendo o nome de Judá, Deus levantava profetas para tratar com o seu povo em Judá. Aí quando falava em Judá, tinha como capital Jerusalém, falava para esse povo lá, através dos profetas, para anunciar uma coisa, uma mensagem nova para Judá em Jerusalém como capital, ou mesmo em qualquer dos lugares das cidades que compunham o reino do sul, Judá. E quando queria falar para Israel, não apenas para o reino do sul, estava falando para as tribos, 10 tribos do reino do norte, que tinha como capital Samaria. E nesse caso aqui, o profeta Joel, ele é levantado como um profeta para todo Israel, não só o reino do norte, mas ele estava especialmente falando para o reino do norte. A palavra diz respeito a todo Israel, tanto Israel contemporâneo, todas as tribos, mas também o Israel espiritual e o Israel que viria a ser a nação que receberia no futuro o governo milenar com Cristo. Então essas profecias, elas são contemporâneas para os dias do profeta Joel, mas também elas têm a ver com o Israel espiritual, que é a igreja, né, na história, que é a igreja, e tem a ver com o Israel nação, já lá no milênio, quando ela será toda alcançada com a salvação plena e receberá a bênção de governar com Jesus. Mas eu quero me ater ao texto dos dias em que Joel esteve vivendo. Israel foi acometido de invasões de gafanhotos, que são tipificações de demônios, destruidores, cortadores, migradores, devoradores. Demônios que têm na sua escala de grau de periculosidade, começando com o cortador, depois o migrador, vem aí depois o devorador e depois, por último, o destruidor. Mas eles também têm outros nomes que eles aparecem aqui no livro de Joel, como o gafanhoto ou locusta, pulgão e oruga, que são outros nomes que são dados às mesmas espécies. Esses gafanhotos são representações de demônios
que tiravam a bênção, a prosperidade e a segurança da nação, que era uma nação que sobrevivia da agricultura, do agronegócio, da agropecuária. Então, quando havia uma pestilência ordenada por Deus, então a nação sofria muito. E o Senhor estava pré-anunciando que os gafanhotos vieram com uma maldição enviada da parte do Senhor. Mas nos gafanhotos estava prefigurado também um exército que viria para desterrar, que eles são aqui tipificados como leão. Até os seus dentes são como dentes de leão, porque o leão é o animal que representa a Babilônia. Então Babilônia também representa os inimigos opressores do povo de Deus, o governo opressor do povo de Deus. Não importa onde Babilônia sendo representada, o povo de Deus está sendo o alvo principal desses algozes, desses castigadores, desses opressores, que são os babilônios, representados aqui. Então Babilônia também é uma figura que aparece nas escrituras como sendo contextualizada como aqueles que trazem o mal, influência e também opressão para o povo de Deus. Nós encontramos aqui o Senhor falando uma palavra que havia uma promessa de uma punição por causa da falta de posicionamento. Ele traria os gafanhotos, traria também os exércitos dos inimigos para desterrar o seu povo, mas que eles devessem voltar-se para o Senhor. A partir do quê? Do comando da palavra profética. Qual era o comando? Tocar a buzina, a trombeta em Sião. Nunca nas escrituras Deus fez coisa alguma sem avisar antes aos seus servos os profetas. As trombetas ou buzinas que aqui são apresentadas nas escrituras sempre foram utilizadas para várias finalidades, e especialmente para a conclamação de solenidades, o ajuntamento do povo a fim de se posicionar espiritualmente. Nesse caso não era para guerrear, era para o povo se ajuntar para uma assembleia solene. Uma assembleia solene era o povo congregar para um ato de sacrifício espiritual, jejum e oração. Mas no ajuntamento existia um comando a ser dado e que tinha que ser encabeçado por alguém que tinha a palavra da cura. Não era o rei, não era o príncipe da nação, não eram os juízes da nação, mas o Senhor está dizendo que eram os sacerdotes, os ministros do altar, que tinham que clamar e convidar inclusive o povo a clamar. Mas eles clamarem, o povo tinha que clamar? Tinha. Quem tinha que clamar do povo? Tinha que clamar o noivo, até quem que era isento da guerra, isento de batalhar, isento de ser chamado, convocado para se constranger num jejum. O noivo, o recém-casado, ele não era geralmente chamado, mas ele está dizendo que nesses casos, até quem estava recém-casado tinha que esquecer a lua de mel, porque melhor era salvar a vida com uma decisão de buscar ao Senhor, do que ser vitimado pelo exército do inimigo que viria, que literalmente viria para desterrar o seu povo. O povo de Israel ia ser desterrado, ser levado cativo, além das pragas que viriam em figura dos gafanhotos, que trariam a fome e a miséria, as pestilências. Depois disso viria também a espada. Então o Senhor está dizendo que saísse o noivo do tálamo, que até a criança de peito devia ser chamada para fazer parte dessa conclamação, o marido, a esposa, o filho, a filha, a donzela, o donzelo, todos, mas especialmente os ministros do altar deviam tomar uma posição entre o alpendre, que era o lugar onde o povo assistia, e entre o altar, que é o lugar onde Deus respondia. Amém? Porque o sacerdote, ele é o mediador. Está escrito no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 de Malaquias, que a lei está na boca do sacerdote. As pessoas procurarão a ciência e a revelação e a prosperidade, e só acharão essa prosperidade da boca do sacerdote. É da boca do sacerdote, por quê? Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Agora, esses pastores que não entendem qual é a sua posição no reino, fica fazendo, faz de conta, fica dirigindo o culto e não toma posição, rapaz.
Um monte de homem que foi chamado, que faz mais papel só de abrir e dirigir culto, abrir e fechar culto. Eles não se posicionam porque são frouxos, não conhecem a responsabilidade e desígnio que a palavra lhe recomenda. Ele é o responsável por estar entre o povo e Deus e trazer resposta do altar e dizer para o povo: toma essa posição, porque eu estou entre Deus e vocês, e é dessa forma que nós vamos fazer. Que forma? Que forma? Nós vamos clamar. O que o sacerdote tinha que fazer? Pedir socorro ao Senhor. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, a tua herança. É o sacerdote que tem a palavra de cura. Nós sempre falamos de 2 Crônicas 7,14, que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. O povo não pode ser levantado sem líderes. O povo não pode fazer sem sacerdotes. O povo não pode fazer sem ministros. Eu senti uma alegria muito grande quando há 2 domingos atrás uma boa parte de ministros, por causa do presidente da república que é católico, eu sei que no coração ele já é evangélico, ele se converteu, mas ele não diz que o é, porque eu sei que ele procura agradar gregos e troianos. A mulher dele é evangélica, ele diz: eu sou católico, mas ele não adora imagem, pelo menos a gente tem visto isso. E um presidente da república disse: olha, vamos jejuar. Eu sei que alguns líderes utilizaram-se dele para ter uma voz de unidade, porque pastores não seguem outros pastores. O diabo trabalha na divisão do reino. Amém? Glória a Deus. Tem uma falhazinha com a internet, é assim mesmo. Está todo mundo usando a internet ultimamente, e aí a coisa dificulta. Está faltando a internet. Mas eu estou voltando aqui a palavra dizendo o seguinte: é importante, foi importante o que foi feito. Vamos lá e compartilhando aí, irmãos. Importante que o governo, que o presidente fez, e muitos ministérios entraram juntos, sim, muito importante. Mas nós precisamos fazer muito mais. Um diazinho de jejum, onde uma meia dúzia, vamos aí, uma boa parte de ministérios entraram, mas considerando os milhões, 60 milhões de evangélicos no Brasil, se fosse 60 milhões de pessoas jejuando 3 dias, igual os ninivitas fizeram, vou dizer uma coisa para você: o estrago no inferno ia ser grande. Já aconteceu uma cócega no inferno, que já estão desmontando muitos planos de Satanás. Agora você imagina quando os ministros do altar tomarem uma posição de unidade para valer, o negócio é diferente. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que os sacerdotes, os ministros do altar, eles devem clamar pedindo: Senhor, poupa o teu povo. Mas não é para poupar a nação também? Sim, porque lá é uma nação, ele estava falando como nação, poupa a nação. Então nós, como ministros, precisamos entender isso. Eu estava ouvindo um testemunho de uma coreana, sul-coreana. Vou dizer uma coisa aqui, fazer uma revelação aqui para alguns líderes que estão aqui agora, para vocês entenderem. Ela diz o seguinte: que no final, nos anos 60, quando terminou a guerra civil da Coreia, o país estava devastado, só tinha miséria. O país era o quarto país mais pobre do mundo, estava entre os 4 piores do planeta, e só tinha 3% de cristãos, 3% de cristãos na Coreia do Sul, 3%. Mas aí foi tomada uma posição a partir de Paul Enchu e outros líderes que acompanharam ele, a ensinar o povo a orar. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção que eu estou querendo trazer a igreja brasileira, através da minha voz, como um profeta que está aqui no útero da nação, na célula máter, nascedor do Brasil, ao despertamento, para que os líderes desta nação, quando chegar essa mensagem, os que já estão fazendo vão fazer muito melhor, e os que não estão fazendo vão passar a fazer, a se posicionar como homens e mulheres que vão orar e levar o seu rebanho a orar, mas orar não só pela sua igreja, não orar pelos salvos. Precisamos entender o que ela revela. Presta atenção. Você sabe o que aconteceu?
eles passaram a orar de madrugada, e desenvolveu um comportamento de oração naquela nação a partir da igreja, que passaram a orar. E o povo começou a orar 3, 4, 5, 6, 8 horas diárias. Há um costume na Coreia que até hoje as igrejas todas da Coreia, todas oram à madrugada. O povo da Coreia acorda 3, 4 horas da manhã para orar, e oram. As igrejas estão abertas madrugada para orar. E dos anos 60 para cá, ela é a 12ª potência mundial. Olha bem, uma nação que o Brasil é mais de 30 vezes o tamanho dela. Você tem ideia disso? Menor do que o estado de Pernambuco, mais de 30, mais de 50 vezes parece, que o Brasil é, o tamanho daquela nação. Essa nação, até hoje, é uma das nações onde o povo cristão daquele lugar é o povo que mais ora no planeta. Mas sabe o que eles aprenderam? Antes de orar por qualquer coisa, eles oram pela nação. Eles aprenderam a defender no mundo espiritual a sua nação. No Brasil a gente tem uma cultura pagã e um bocado de crente ainda aí alienado na esquerdopatia, do comunismo. Eu fico embasbacado com ainda ter crente que defende esquerda no Brasil. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas você não pode defender a esquerda. Nunca. Porque a esquerda, onde prevaleceu, nos países que prevaleceu, pregou anti-culto a Deus. São países que pregam adoração ao imperador, ao Estado e o ateísmo. Olhe para a Coreia do Norte, olhe para a Rússia, olhe para a China. Como é que pode ter cristão? Olhe para os países aqui da América do Sul que foram aliados, como Cuba, por exemplo, que já matou não sei quantos missionários. Veja como na Venezuela vai lá pregar o evangelho hoje. Então veja bem, o que eu tenho a dizer é que os ministros da Coreia foi quem se posicionaram, e até hoje a história do país é outra, porque a igreja continua posicionada. Você sabia que a Coreia é um país 50 vezes menor do que o Brasil, e é o segundo que mais manda missionário para o mundo? Só perde para os Estados Unidos, que é a primeira nação a ser evangelizadora do mundo no tempo odierno. E o Brasil é o país que tem o maior número de evangélicos, o segundo maior número de evangélicos, eu acredito. Só perde para a China, parece. É o terceiro, você perde para os Estados Unidos também. Mas é dentre os maiores em número de evangélicos e o mais pacato em relação à agressão missionária. Então veja bem, o que está dizendo aqui é que o sacerdote deve clamar em que lugar, em que posição? Entre o pórtico, que é o lugar onde o povo tinha acesso, e o altar. Porque o sacerdote se chegava a Deus, e o sacerdote se achegava ao povo. Ele tem que ser a balança, o mediador. Agora, se a gente continuar lendo, eu vou ler a partir do versículo de número 21, diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. O arvoredo dará seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Precisa de homens que ensinem. E fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e óleo. Ou seja, trigo, vinho e óleo, os 3 elementos mais valiosos, da agricultura, que tem valor mundial, que permeará todas as gerações.
ok? Sempre trigo, que representa o pão, sempre é o alimento mais procurado, ok? O óleo, o azeite de oliva é o mais nobre dos óleos, e o vinho, você sabe que o vinho é apreciado nos altos palácios, mas é apreciado também lá na casa do pobre, que é o símbolo da alegria. Uma festa judaica tinha que ter vinho, que era símbolo da alegria. Deus está dizendo que haverá o transbordar do pão, o transbordar do azeite que cobre, que é a unção, mas que é também o azeite usado para lubrificar e para servir de combustível, para não faltar luz, não faltar lâmpada, não faltar tudo aquilo que representa no altar, não, mas também não vai faltar na casa, e também não vai faltar alegria, o óleo, não vai faltar o vinho, o óleo, o vinho da alegria, que é o símbolo, né? Que é representado pela uva. Então veja bem, o Senhor está dizendo, vai transbordar o lagar, vai transbordar também as eiras. O Senhor está dizendo, a partir do posicionamento do sacerdote, no clamor está dizendo, quem sabe se houvesse arrependimento, o Senhor também não se arrependerá e deixará após si uma bênção para nós. O Senhor está dizendo, quem sabe Ele não vai se arrepender e deixar uma bênção para nós. Oh, aleluia! Deus está dizendo que Ele é quem pode mudar esse quadro, essa situação do Brasil, mas não por causa do presidente, não por causa de governadores antagonistas que ficam competindo politicamente, matando o povo, prefeitos que cada um quer prevalecer com um governo paralelo. Eu sou, enquanto cidadão, apenas um eleitor, mas como ministro eu sou uma boca de Deus que tem a bênção para dizer que um determinado governo vai prevalecer ou que ele vai cair. E eu digo que todos aqueles que se levantam com outras motivações contra o Brasil vão cair, não importa de que partido seja, vão cair. A espada do Senhor vai de encontro a todo aquele que quer trazer o mal da nação em razão de suas motivações políticas, porque o Brasil está sendo despertado, tem homens e mulheres na brecha sendo levantados e estão defendendo o Brasil, e o povo que se chama pelo nome do Senhor vai orar pela nação. O que o Senhor está precisando é de povo que esteja orando pela nação, começando pelos sacerdotes. Se toda a igreja colocar a partir de hoje, todo ministério, grande ou pequeno, a partir do seu ministro do altar, o seu líder, colocar como oração oficial na sua igreja daqui para frente, como primeiro, antes de você orar pelo seu problema, orar pelo seu pastor, de orar pela sua casa, de orar pela sua família, você vai orar pela nação, porque a Bíblia diz que você deve buscar a prosperidade do lugar onde você mora, na nação para onde você foi, para a cidade para onde você foi, porque na paz, na prosperidade, paz é o mesmo que prosperidade, na prosperidade da cidade estará a vossa prosperidade. Então, se nós queremos prosperidade espiritual, vamos lá, que é a primeira prosperidade. Na nossa nação a gente tem que orar para que o governo seja justo, porque um governo ímpio, um governo que é contra a família, governos que é contra casamento, governos que apoia tudo que é indecência moral, imoralidade e o esfacelamento da célula da sociedade que é a família, ele não pode ser bem-vindo para nós. Então a gente precisa orar para que haja prosperidade espiritual, para que a igreja tenha liberdade. Vocês estão experimentando um pouquinho que isso aqui é um ensaio do governo do anticristo, mas também é um ensaio dos seus subalternos quando houver o governo do anticristo, para a igreja derrotada que vai ficar, experimentar já agora, e nós acabamos também experimentando um pouco disso para entender como vai funcionar. O que é você ser proibido de sair de sua casa e ir até ir cultuar? Porque isso aqui é um treino, porque vai haver isso. Você sabe o que é você não ir trabalhar, não ir cultuar ou fazer qualquer coisa, porque você está proibido pelo governo. Nesse momento é uma proibição genérica, mas no futuro ela será pontual. Será proibido, digamos, o culto, então você está proibido de cultuar. Você sabe o que é
que sofrem os nossos irmãos norte-coreanos, aonde tem 40 e tantos mil cristãos presos, aonde tem cemitérios de cristãos, de tantos que são mortos por causa do evangelho. Na China, fica um monte de gente defendendo a China, porque tem que fazer, porque o mercado mundial, global, fica você defendendo a China. Vai saber o que acontece com nossos irmãos na China. Nós temos que amar a China enquanto um povo que precisa de Jesus, mas em relação ao alinhamento espiritual, não. Alinhamento político, não. Ideológico, não. Estou falando como ministro do Evangelho, mas como uma pessoa que tem entendimento do que o Brasil precisa. Nós temos uma trégua do céu, antes da vinda de Jesus, de a gente estar vivendo a liberdade de culto, porque vai ser tirada. Por mais que a gente queira que dê certo as coisas, o que só vai dar certo por um tempo, porque depois o mundo vai entrar em caos, sim, porque senão a Bíblia não se cumpre. Então a gente tem que aproveitar esse tempo e orar. Deus traz paz para o Brasil, prosperidade. Então primeiro a gente precisa de prosperidade espiritual, e segundo a gente precisa de prosperidade econômica, e essa prosperidade econômica tem a ver com governos dos justos, não é de crente não, dos justos, pessoas justas, pessoas que não são compradas pelos interesses internacionais, que estão aí buscando vender a nossa gente, quer levar o país à quebra, para depois, igual antigamente era em décadas passadas, para ficar vendendo pacotes de miséria. Nós somos um povo hoje liberto, porque nós temos 60 milhões de povo que se chama pelo nome do Senhor, que não é idólatra, que não tem pacto com a idolatria, com a feitiçaria, e que nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor de nossa nação, não é Aparecida, não é o padroeiro de nenhuma cidade, de nenhum estado. Jesus é o Senhor. Se não for para os outros, para nós, Ele é o Senhor. E enquanto nós levantarmos a bandeira de que Jesus é o Senhor, nós vamos orar pela nação brasileira, para que o Senhor coloque ministros no Supremo que sejam justos. Se ele não for crente, mas ele tem que ser justo. Coloque presidente que seja justo, coloque governadores que sejam justos, coloque prefeitos que sejam justos, vereadores que sejam justos, porque as leis são feitas no legislativo municipal, estadual e federal, e são eles responsáveis por aceitar leis justas ou leis injustas. Então hoje nós declaramos que o Brasil vai ser curado quando os pastores, entenderem que precisa colocar o povo de Deus para orar. Meu irmão, meu amado irmão, você que é crente, que não é pastor, que não é ministro, que você acostumou com essa vidinha desgraçada de viver sem orar, você não é grato ao Senhor nem pela sua salvação, porque quem ora menos de 30, 40 minutos diário, não dá tempo nem agradecer pela sua salvação. Se você é daqueles que não ora nem 15 minutos, você está numa vida de desgraça espiritual. Pastor, o senhor está dizendo? Não, estou falando que a Bíblia diz. Crente morno nas Escrituras é pobre, cego, miserável, desgraçado, nu. Se você é morno naquele que a gente está chamando para o desafio, venha orar, venha jejuar, venha para a palavra, e você está no muro, você é um morninho, uma morninha, você precisa ser chacoalhada. Se você é um pastor e nessa pandemia, porque o governador proibiu de congregar, vai congregar no meio da praça, rapaz, reúne o povo espalhado aí com 2 metros de distância, e vai orar no meio da praça, vai incomodar esse prefeito, vai orar na mata, bota esse povo para congregar. Se você não puder orar na sua igreja, bota esse povo para orar em algum lugar. Agora você é acomodado, fica comendo pipoca. Eu tenho dito aqui, você está comendo pipoca e assistindo Netflix. Nada contra assistir Netflix e comer pipoca, tudo tem a hora. Agora, se você não está entendendo que o Brasil está entrando em processo de crise, porque ele foi levado a isso, não foi a pandemia não. A pandemia é uma desculpa dos feiticeiros que estão nos poderes aí, que tem pacto com o capeta, gente idólatra, feiticeira, ocultista,
que a maioria daqueles que estão nos poderes não declaram a sua religião, não declaram quem são, mas Deus e Satanás sabem quem eles são. Deus sabe que não é do lado dele, um bocado, e Satanás sabe que são gente pactuada com o mal, aliançada com o que é errado. E você vai ficar aí observando o que eles estão fazendo e não posiciona o seu cajado, a espada que Deus te deu. Nós não temos nenhuma pactuação com Satanás, com o império das trevas. Nós não temos nenhuma pactuação com aquilo que é errado. Nós amamos as almas daqueles que estão nas trevas, mas não somos das trevas. Não há comunhão entre Deus e Mamon, não há comunhão entre Deus e os ídolos, não há comunhão. Deus tem me falado ultimamente para eu pregar para os irmãos católicos se converterem, porque ele só pode ser meu irmão depois que ele deixar ídolo, irmão. Enquanto ele botar Maria para poder ser mediadora, você não pode ser chamado de irmão de Jesus, não, meu filho. Porque as igrejas que estão na televisão, elas não vão falar isso, porque não quer problema. Não vai querer problema. Antigamente se convertia muito católico, os católicos não podem se converter porque eles querem entrar no céu com Maria, com José, com João, com Bartião, com todo mundo levando a Deus. Não, é só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu amo você, meu irmão católico, mas não é a religião protestante, evangélica, nenhuma dessas salva, nem católica. Agora, se você quer ser salvo, você tem que ficar só com Jesus, e não fica com o negócio de dizer que você só tem Maria ali, só como fosse uma foto, essa sai disso, porque não é assim que funciona. Você precisa ter só Jesus como mediador. E então o que acontece? Nós precisamos de sacerdotes, de ministros do altar, que chame o povo para orar, para clamar, para jejuar e para comer a palavra, porque está dizendo aqui, eu li aqui o texto, que é a justiça. Regozijai-vos e alegrai-vos no vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça. Deus só vai poder fazer o que ele tem para fazer com a plenitude da bênção se tiver homens e mulheres que ensinem a palavra como ela é. Não tem como fantasiar, tem que ser como é. É o seguinte, oraçãozinha de gato, mas não vai funcionar. O povo precisa se arrepender do orgulho, da soberba, da preguiça. Precisa se arrepender de não pregar o evangelho, de dar mau testemunho. Tem gente que não vende para crente, porque a maioria de crente hoje é evangélico com um bocado de mau caráter, mau testemunho, um monte de pastor, prostituto, ladrão, escandalizando o evangelho, bispo, apóstolo. Aí por causa dos maus fica o evangelho aí sendo rejeitado, mas Deus tem os seus. E se você não se mistura com o pecado, o Senhor está dizendo, é com você que Ele está querendo contar. Então levante a sua voz e se posicione como um pregador e pregadora da verdade. Está faltando crente, hoje o povo não evangeliza não. Fica os testemunhos de Jeová pregando mais do que evangélico aí, ó. Testemunhos de Jeová que precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque não tem Jesus como Deus, e está pregando um céu na terra. Claro que a terra vai ser transformada e nós vamos reinar sobre ela, mas antes disso nós temos que ir para o céu, porque nós vamos ficar na grande tribulação não. Agora eles não querem ir, mas eles estão aí nas portas ensinando, porque não tem evangélico mais pregando, o povo não sabe mais para pregar não. Ninguém evangeliza, pouca gente evangeliza. Você usa a rede social para um monte de coisa, usa para discordar, falar mal da própria igreja, um ministério falando do outro, falando dos pastores, dos líderes, aí na rede social, em vez de você estar pregando contra o pecado, rapaz. Sai disso. O Senhor precisa de um povo que pague preço na oração. A igreja da Coreia mudou a sua história porque passou a orar. Então vamos orar 3 vezes ao dia, igual a igreja primitiva. Vamos orar na madrugada. Eu lido com isso. Eu dou exemplo, me esforço um pouquinho para orar. Eu tenho dificuldade para ter gente me acompanhando orando, é um pouquinho desse tanto aqui.
fica inventando um monte de desculpa. Agora na quarentena, todo mundo pode orar um monte de tempo, mas inventa, fica arrumando desculpa. Sabe por quê? Porque são frios mesmos, ainda precisa ser renovado. E se você está pastoreando um rebanho que está vivendo essa desculpa, você precisa se posicionar também, porque através de você Deus vai começar a despertar os que são tapadores de brecha. Hoje tem 10 orando, amanhã tem 20, daqui a pouco tem 40, depois tem 80. Eu acredito que Deus está movendo através da minha vida, muitos dentro do ministério onde estou, mas está também movendo outros pastores para tomar posição. E aí quando você se impulsionar, outros pastores vão também acompanhar você, e daqui a pouco o Brasil será uma nação que está de joelhos. Oh, aleluia! E quando isso acontecer, o avivamento da última hora, dos 30 dias para o arrebatamento da igreja vai acontecer, e haverá uma grande colheita. A chuva serodia e temporã, ela vai cair na sua vida, vai cair na sua família, vai cair no seu emprego, vai cair no seu negócio, vai cair na sua igreja, e vai cair, acima de tudo, nos governos da nação em que você está orando por ela. Então o Brasil vai ser diferente, porque nós vamos orar agora pelo Brasil. Eu quero terminar esta live orando pelo Brasil, orando pela nação. Eu quero orar pela nação com você. Oh, Naxandaramanai, você a partir de hoje vai passar a orar pelo Brasil. Eu quero pedir a você, semeador, que também está comigo aqui, você assembleano, você batista, você quadrangular, você de comunidade, você da Universal, você da Mundial, da Igreja da Graça, da Católica, desde que você não vá atrás de Maria. Você pode ser salvo lá na Católica se você não quiser o ídolo, só Jesus, para vir a uma conversão, um arrependimento. Nós temos um débito, não estamos defendendo a nação na oração. Nós queremos orar pela nossa nação porque nós amamos. Você só é capaz de orar por alguém ou por aquilo que você ama. Sabe por que alguém não vai orar por você se ela odiar você? Porque ninguém que odeia ora por outro pelo bem. Pode até orar, oração de feiticeiro, esbagaça ele, mata ele, oração de feiticeiro, mas orar para você ser abençoado não. Quem tem ódio não ora por você. Quem é indiferente também não ora por você. Quem é indiferente, a gente está ouvindo aqui a mensagem, está entrando no ouvido e saindo no outro. Quem é indiferente? Indiferente é o natural, é o morno, não aquece. Fala, mas não pratica. Mas você não, Deus chamou você para ser diferente. Deus está te chamando para ser diferente. Deus não tem você na conta dos inocentes. Ele disse que ele não tem o culpado por inocente. E ele tem um caminho na tormenta. É nessa turbulência toda que ele tem um caminho para a minha vida e para você. Tem um caminho para o seu ministério, um caminho na tormenta. Ele tem um caminho na tormenta. Ele abre porta onde não há porta. Eu disse que esse tempo de crise para o mundo é o tempo de prosperidade para a igreja. Porque antes de Deus prosperar a igreja financeiramente, Ele precisa prosperá-la espiritualmente. Porque igreja rica, sem poder, sem autoridade, sem fé, sem milagres, é igreja miserável, pobre e nua. Existe aí muita igreja rica de dinheiro, mas a graça de Deus já passou longe, sabe por quê? O povo lá está disputando a posição, o cargo, está disputando um monte de coisa, mas a glória de Deus já se foi, e cabode. Agora você não pode se conformar com isso. Você pode ser diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, bispo, missionário, apóstolo, não importa o cargo. Você pode não ter título nenhum, novo convertido, nova convertida. Deixa o pecado e se renda ao Senhor. Vamos orar a partir de hoje como a igreja primitiva. E estabeleça a oração da madrugada na sua igreja. Estabeleça a oração do meio-dia, das 9 horas, terceira hora, a oração da tarde, 3 da tarde, a oração da noite. Bota o povo para orar. Vamos orar como Daniel, vamos clamar. Eu quero glorificar a Deus por você que ficou até agora. Eu tive um número abençoado de pessoas aqui que permaneceram. E eu sei que a palavra é dura, é forte. Infelizmente ou felizmente, Deus me deu uma espada muito afiada. E ela dói, e dói para cá, viu, né? Porque eu sou obrigado a cumprir o que eu estou pregando. Então, eu não gosto de pregar o que eu estou pregando. Eu sou levado a pregar o que eu estou pregando. O apóstolo Paulo disse: se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Arai do que marrafastada camanchou.
Eu digo essa palavra. Quando eu era novo convertido, eu disse: Senhor, me dá a unção de Paulo, me dá a sabedoria e a capacidade que o Senhor deu a Paulo para ser missionário, para ser operador de milagres. Deus, por graça, me deu alguns dons para a glória dele, que seja para ele, e eu preciso que ele me use. Mas não é bom para a carne você pedir determinadas coisas ao Senhor, porque depois você está obrigado. E Paulo diz: me é imposta essa obrigação. O Senhor colocou essa obrigação nesse. Me é imposta essa obrigação. Se eu prego o evangelho, não tenho de que me vangloriando. Porque eu sou pregador. Um monte de gente que é pregador fica dizendo que eu ganhei não sei quantas almas. Ele não foi na rua ganhar nenhuma alma, porque ele pregou numa igreja que está pronta. Eu quero é ver você dizer que você é ganhador de alma. Vai começar um trabalho, só você, e vai ganhar, gerar filhos, discipular. Deus me fez passar por essa experiência para valorizar uma alma, porque pastores que não geram, eles não são pastores legítimos, eles são amos, eles são aios, eles só são pais adotivos. Pais legítimos têm que gerar. Você tem um cargo na igreja, se você não gera, você é apenas um aio, aquele tutorzinho que leva a criança para a escola. Você precisa gerar. Não importa o cargo que você tem, no dia que você aceitou Jesus, você precisa ganhar alma. Essa igreja que eu estou e qualquer uma outra só fica sem almas porque o povo que está nela não está se comportando como ovelha. Ovelha da lã, da leite e da cria. Ovelha da lã, da leite e da cria. Da lã, porque ela ajuda a unidade, aquece uns aos outros, vive a unidade. Não é a lã, é justamente a cobertura que uns dá aos outros. O leite é o alimento que vem para o altar, que não deixa o seu líder, o seu ministério faltar com dízimo, com oferta, não deixa. E ela dá cria, porque pastor não gera ovelha no sentido de dar cria. O pastor ele multiplica as ovelhas, porque ele condiciona as ovelhas a multiplicar. Então quer dizer que gerar da forma que o pastor gera, é porque ele capacita as ovelhas a dar cria, ele alimenta, ele dá a injeção, ele dá o tratamento, ele aplica o óleo, ele dá o cajado, a vara, o que for necessário, e faz elas produzirem, protege elas, e as ovelhas dão cria. O pastor gera a condição nas ovelhas para dar cria, e as ovelhas se procriam. Então eu quero que você entenda que se o pastor ora, você tem que acompanhar o pastor. Se o pastor jejua, você acompanha o pastor. Se o pastor prega a palavra, você tem que pregar a palavra. Ok? Se o pastor faz missões, você tem que fazer missões. Se o pastor ensina a dizimar, você dizima. Não tem ninguém que não possa dizimar, viu? Essa crise aí, o governo deu dinheiro para todo mundo. Eu tenho vivido dificuldade financeira no altar, mas não é por falta de dinheiro no povo, não. É falta de conversão em gente. Um monte de gente aí. E por que fica na miséria? Alguns ficam pagando na doença. Eu disse isso aqui na ceia. Paga para a enfermidade, porque quem não é dizimista, o devorador alcança ele. Por que o senhor está falando desse assunto? Porque aqui em Joel 2 está dizendo que se você se arrepender, o Senhor vai deixar uma bênção após ele, em você, para você trazer a oferta de libação. E ele vai repreender o devorador, cortador, migrador. E ele está dizendo nessa palavra aqui, se você continuar o capítulo, vai dizer assim: eu restituir-vos-ei, aqui ó, versículo 25. Eu vos restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela oruga, o meu grande exército que enviei entre vós. Os 4 tipos de demônios que destruiu a sua finança. Ele está dizendo, se você obedecer, ele vai repreender e vai restituir, e você vai comer abundantemente e vai se fartar. Versículo 26. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu convosco maravilhosamente. Meu povo não será mais envergonhado, não vai faltar recurso na sua despensa, na sua geladeira, não vai faltar na sua conta bancária. Desempregou, você vai receber agora o seguro-desemprego, vai receber aí a ajuda do governo, mas você não vai passar fome não. Se você é dizimista fiel, não vai. Agora, se você é infiel, você pode ter essa preocupação, viu? Deus, por misericórdia, pode te buscar, proteger aí, mas você precisa corrigir esse lado aí, meu irmão. Corrija. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre.
Deus não quer que o seu povo... A gente passa pela vergonha quando a gente desobedece, mas o Senhor diz, não é para sempre ser envergonhado, não. O Senhor está dizendo que no lugar da desonra, da vergonha, vai vir a dupla honra. E eu profetizo isso na minha vida, profetizo no meu ministério, na minha família, profetizo no ministério do meu amigo pastor, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu negócio, no seu emprego, no seu presente, no seu futuro. Então toma posição e a partir de hoje diga, eu vou tomar posição, eu vou clamar mais, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou obedecer mais, vou contribuir mais, vou evangelizar mais, vou pregar mais, vou falar de Jesus. Esse povo precisa pregar. O povo brasileiro precisa voltar a pregar com a vida, além de com a boca. Testemunho. Chega das pessoas desprezarem o evangelho por causa dos maus testemunhos de líderes e da igreja. Crentes que dão mau testemunho, está atrapalhando a obra. E eu estou aqui na rede social dizendo que tem um monte de evangélico nominal que não honra o nome do Senhor, e eles não vão entrar no reino dos céus, porque não é todo que chama Senhor, Senhor que vai entrar no reino. Como também em qualquer religião, existem pessoas que não estão alinhadas com o que está pregado naquela religião. Se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você sai daquele lugar onde Jesus está sendo adorado e vai procurar adorar onde Ele seja adorado, e você sai salvo também, vai fazer a obra da maneira certa, porque a palavra vai te ensinar. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo vai te dar entendimento e você vai praticar. Vamos orar pela nação brasileira neste momento, porque agora é a hora de milagre, é a hora de resposta. Deus é o Deus que cura, é o Deus que traz cura física, cura emocional, cura psicológica, cura familiar e traz cura financeira. Mas neste dia eu estou orando pela cura espiritual, porque a igreja precisa, você como servo de Deus, precisa estar curado, seu entendimento. Fica aí alimentado por gente errada não, meu filho. Você precisa de um líder, só tem uma voz, um pastor. Procure um pastor que possa atender você e seja obediente. Só uma voz. Fica ouvindo esse povo de rede social, gente que não concorda com isso, com aquilo, que não está na palavra não. Olha para a vida de quem está te aconselhando, se tem condição de te aconselhar. Olha para a vida. Olha se ele é bem sucedido espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, em tudo que ele está falando. Porque a gente que não tem o exemplo para dar não pode ser seu conselheiro, rapaz. Fica ouvindo o conselho de gente que não tem o que dar não. Quando os apóstolos estiveram entrando no templo, ele disse, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levante e anda, é o que eu tenho. Se hoje eu não posso dar alguma coisa, então eu não vou falar sobre isso. Eu só posso falar sobre aquilo que eu posso dar. Então você vai pregar aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu alguma coisa, não pregue o que Deus já te deu. Pregue que Ele é bom, que Ele salva. Ele te salvou, então diga, Ele salva. Jesus liberta, já me libertou, então pregue que Ele liberta. Jesus já me curou de uma enfermidade, então Ele pregue que Ele cura. Ok? Jesus prospera, porque eu sou dizimista e Ele me prosperou. Então diga, Jesus prospera porque eu estou sendo fiel e a minha vida é diferente depois que eu passei a ser dizimista, ofertante, abundante, investir na obra missionária. É diferente de quando eu era miserável, mesquinho, avarento. Porque tem gente que é rica, mas não é próspera não, viu? Ricos que vão para o inferno com a riqueza deles dizem que é de Jesus, não. Eu conheço pessoas ricas que são miseráveis. Eles, se não se converterem, se Jesus tiver misericórdia para salvar a alma dele no leito, antes de ir para a eternidade, vai chegar lá igual aquele rico avarento, que conheceu Lázaro e ele não salvou-se, porque amou mais o dinheiro. Gente que não opera o dinheiro para o reino, opera para a ganância, para a avareza. Mas você foi liberto. A prosperidade de Deus vai vir para o Brasil e você vai ser próspero, porque você vai investir na obra missionária. Então ore agora pelo Brasil. Pai amado, eu oro pela nação brasileira, nosso país que nós amamos, o país que tem tudo para ser o primeiro mundo, para ser o número 1 do planeta Terra, porque tem a melhor água, mais água do que todos os países da Terra. É o que tem mais minérios que todos os países da Terra, que tem as melhores terras, mais férteis que todos os países da Terra. Sim, meu Deus, que tem o povo mais cordial, o povo mais humano do que todos os países da Terra, o povo mais abençoado. Sim, meu Deus, que precisa do conhecimento para não errar. Então, meu Deus, abre o entendimento do teu povo, levando os sacerdotes para mudar a história, e através das mãos e da boca do sacerdote, cura a nossa nação. Toma posição com eles, meu Deus, entre o altar e o alpendre, e os faça representar bem o rebanho que o Senhor lhe tem dado. Que eles possam conduzir o rebanho para orar pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos.
Orar, meu Deus, pelo legislativo e pelo judiciário, e haverá um equilíbrio. Orar pelas autoridades, pelas forças armadas, pelas polícias. Sim, meu Deus, o exército, pelas forças armadas, tanto a aeronáutica como marinha e exército. Orar pela polícia militar. Orar, meu Deus, pela polícia civil. Orar, meu Deus, pelas autoridades constituídas, pelo Ministério Público, para que o Senhor dê sabedoria e equilíbrio e coloque pessoas justas nesses lugares, pessoas justas, e arranque todos aqueles que são pactuados com o engano, com o erro. Coloque só pessoas justas no Brasil e abençoe esta nação. Abra, meu Deus, as comportas dos céus e faça trazer a chuva de bênção, de prosperidade sobre o Brasil. Cura a visão da igreja missionária brasileira. Faça a igreja brasileira ser a igreja missionária, que mande missionários para as nações. Que a igreja brasileira gaste dinheiro investindo em missões, mandando missionários. Sim, meu Deus, patrocinando a alimentação do órfão, do necessitado, da viúva, do mendigo, daquele que precisa. Que gaste o dinheiro do altar investindo na vida dos que mais precisam. Que a tua obra, Senhor, seja diferenciada no Brasil. Desperta a igreja brasileira para ser uma igreja de oração. E levante, meu Deus, sacerdotes que conduzam a arca na frente. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Toma, Senhor, presidente da República e os seus ministros. E se esse homem foi o Senhor quem o levantou, porque o Senhor é quem levanta a autoridade, se o Senhor o quer, cumprindo o seu mandato, ou por mais tempo, o Senhor vai sustentá-lo e não vai deixar nada derribá-lo, e vai prosperá-lo, e vai lhe dar sabedoria, e vai dar aos seus ministros sabedoria. Capacita os seus ministros e reveste e protege das feitiçarias, das macumbas, protege eles das armações que existem. Sim, meu Deus, todas as armações para apanhá-los em alguma brecha na justiça. Livra eles de cair em tentações. Guarda, Senhor, os poderes dos governadores que são justos e remove os injustos. Muda o coração dos que estão praticando injustiça, dos prefeitos justos, e muda o coração dos que estão praticando injustiça, e abençoa os que são justos. E eu digo justos são aqueles que o Senhor conhece o coração, que são verdadeiros, não que não são cristãos, mas que são verdadeiros. Tira, Senhor, tira nessa próxima eleição todo aquele que traz problema para a sua cidade, no executivo e no legislativo. Coloca pessoas verdadeiras, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Eu os abençoo agora e sempre. Amém. Receba a bênção na sua casa, na sua família. Deus abençoe. Perdoe-me por ser agressivo, talvez fora do contexto, mas receba como palavra de Deus. Ok? Em relação à palavra de Deus, não posso pedir perdão. O que é a palavra de Deus, receba, tome posse, em nome de Jesus. Quinta-feira eu estarei aqui às 20 horas, trazendo o culto da bênção. Quinta-feira às 20 horas, transmissão ao vivo. Oro pelos milagres, cura, libertação, aqui na Igreja Apostólica Semeadores, em Porto Seguro, na Bahia, no Brasil. Esse ministério nasceu em Porto Seguro e tem uma promessa de estar nas nações. Nós temos um compromisso missionário. Você pode participar conosco. Se quiser, pode também ir lá no nosso canal no YouTube. Começamos agora lá. E Pr. Alves, que é o pastor Isaac Alves aqui que está falando, Semeadores. Pr. Isaac Alves Semeadores, canal no YouTube, Pr. Isaac Alves. Alguém digita aí, por favor, aí para mim, para as pessoas que estão participando aí. Pr. Isaac Alves, Pr. Isaac Alves Semeadores é o nosso canal no YouTube. Bota o link aí, por favor, alguém aí que está me ouvindo, para os irmãos, alguém que já está lá no canal, e compartilha aí. E eu gostaria que vocês se inscrevessem e compartilhassem, pedisse mais pessoas para se inscrever, porque eu preciso alcançar 1000 inscritos para começar a gerar a transmissão a partir do canal do YouTube, para a gente alcançar mais pessoas. Então eu tenho lives na quinta-feira às 20 horas, ok? E tenho no domingo às 20 horas, e tenho nas terças-feiras às 20 horas. Vou ficar fazendo oficialmente nas terças-feiras também, ok? Um beijo no coração de todos, compartilhem e entre conosco no relógio de oração, que continua orando pelo Brasil. O Brasil vai ser outro depois que passar por esse processo, porque a igreja está se posicionando, e haverá um tempo agora de escassez, muito breve. O Brasil vai passar por um aperto, logo, para a igreja tomar posição, e depois ele vai ter uma prosperidade, como nunca antes.
Quem está dizendo é um profeta. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E você faz parte disso. Deus abençoe a todos.